Oi, gente. Muitas pessoas escrevem para mim quase toda semana dizendo o seguinte: Pastor Marcos, eu gostaria muito de frequentar uma igreja, de participar de uma igreja, mas aqui na minha cidade eu não tenho nenhuma igreja que eu possa ir. Eu já visitei várias igrejas, fui em diversos trabalhos aí e tudo mais, mas está muito difícil a situação aqui na minha cidade. Eu vou a uma igreja, só escuto invenções, revelações falsas, bagunça, gente ali profetizando, uma desordem total. Ou então, às vezes a igreja não é assim, mas ela apresenta outras falhas, uma pregação fraca, vazia, herética às vezes, liberal, é algo assim terrível. Eu não tenho condições, eu vou à igreja e eu volto para casa pior do que quando eu cheguei na igreja. Então eu estou muito triste, não tem como o senhor abrir uma igreja Batista Redenção aqui na minha cidade, não tem como o senhor iniciar uma congregação aqui, para que nós tenhamos aqui uma opção melhor, em que nós possamos estudar a Bíblia, nos debruçar sobre ela e ver ali o que ela realmente diz. O que interessa para mim, o que eu tenho procurado, eu e outros irmãos aqui na cidade, é isso. E nós não encontramos a igreja boa, que é mais próxima de nós. Ela é muito longe, é mais de 1 hora de carro, é algo muito difícil de acessar, nós não sabemos o que fazer. O senhor não pode abrir uma congregação aqui na nossa cidade? Meus irmãos, se eu fosse colocar a minha igreja para abrir congregações para cada crente que pede, nós teríamos que ficar milionários para poder bancar tudo isso, alugar espaços e pagar obreiros e contratar pastores para que se dediquem lá de tempo integral. Seria muito difícil. Nós não temos condições de atender a todos os pedidos, a todas as demandas, a todos os apelos que irmãos que estão sem igreja. Eles são os que eu chamo de desigrejados do bem. São pessoas que estão sem igreja, mas a culpa não é deles. Eles realmente não têm onde ir. Se eles tivessem uma igreja boa perto deles, que ensina a palavra de Deus, que mostra lá o verdadeiro evangelho, uma hermenêutica saudável e tudo mais, certamente eles estariam ali se alimentando e trabalhando na igreja, alegres ali. São pessoas diferentes dos desigrejados do mal, aqueles que não vão à igreja porque têm raiva dela e atacam e tudo mais, dizem que são contra a igreja. Esses aí, na verdade, desculpem, eu acredito que não são crentes em Cristo, porque nenhum crente em Cristo, é claro, vai se levantar contra a igreja, muito menos contra as igrejas locais, que já tem os incrédulos aí normais como seus inimigos. Mas esse segundo tipo de desigrejado, esse que eu mencionei a princípio, esse outro tipo de desigrejado são os desigrejados do bem. Eles não têm onde ir e por isso estão sem igreja. São pessoas sem igreja. Eles não são anti-igreja, mas eles não têm opção. Muito bem, o que eu sugiro para vocês? Olha, eu sugeriria o seguinte, com base em alguns dados aí da história aí, especialmente na França do século XVI, França e Suíça aí no século XVI. O que aconteceu na França? Na França, no século XVI, na época da Reforma Protestante, vocês devem saber, pelos livros que vocês já leram e pelas coisas que vocês já ouviram e viram na internet, que a França sempre foi um país que resistiu à Reforma Protestante. O governo francês, a monarquia, a coroa francesa, nunca aceitou as ideias da reforma. A faculdade de Paris, a Sorbonne, jamais aceitou, em hipótese alguma, qualquer ideia dos reformadores, de Lutero ou de Calvino mais tarde. Nunca eles aceitaram isso. Então, o que aconteceu? Quando Calvino trabalhou ali como um pastor e como um líder eclesiástico em Genebra, ele começou a enviar, a contrabandear literatura reformada evangélica para a França, o seu país de origem. E o que aconteceu? Várias pessoas começaram a se converter. Houve ali um grande despertamento, na verdade, e o evangelho chegou à França, o evangelho puro, o evangelho autêntico, chegou através
dos trabalhos das gráficas de Genebra. E os livros chegavam lá e as pessoas liam esses livros, se convertiam à fé verdadeira e tudo mais. E nós descobrimos que 2 anos antes da morte de Calvino, Calvino morreu em 1564, em 1562, existiam pelo menos 2.150 igrejas já organizadas com consistórios. Consistórios é um corpo de liderança eclesiástico. Com consistórios espalhados aí, 2.150 congregações espalhadas pela França, perfazendo um total de 2 milhões de crentes. Num país, a França na época, tinha 20 milhões de habitantes e 2 milhões eram crentes. Muito bem. Como essas comunidades, em 1562, chegaram a esse ponto de se tornarem igrejas ali já consolidadas, já formadas e tudo mais? Foi simples, eles começaram com um conceito que nós encontramos ali, uma expressãozinha que foi cunhada na época, o conceito de église plantée. O que é uma église plantée? O que é isso? É uma igreja semeada. O que é uma igreja semeada? Uma igreja semeada é um grupo de pessoas crentes, que se reúne de maneira informal. Eles se reúnem ali numa casa, um grupo ali de crentes, 10, 15, 20 crentes, pessoas inconformadas com a igreja institucionalizada, então, pessoas como vocês, desigrejados do bem, inconformados, que não aguentavam, crentes da França, que não suportavam ir numa missa, não tinham condições de ir lá numa missa ouvir ali absurdos, heresias e coisas que não tinham nada a ver, coisas, doutrinas e práticas que não tinham nada a ver com o evangelho, eles não suportavam isso. Então eles faziam o quê? Eles se reuniam informalmente em suas casas, cantavam hinos, liam as escrituras, estudavam ali a Bíblia juntos, oravam juntos, realizavam um culto informal ali, naquilo que é chamado, aquilo que ficou conhecido como uma église plantée, uma igreja semeada. Não tinha liderança, não tinha uma forma bem elaborada ou já elaborada de disciplina eclesiástica, não tinha lá uma confissão de fé bem definida, não tinha essas coisas. Era uma igreja bem simples, era uma igreja que não tinha uma organização complexa, nada disso. O grupo se reunia lá para fazer essas coisas que eu mencionei. Agora, note bem, esses grupos, eles não ficavam nisso. A Église plantée era só uma fase da formação da igreja, é claro, porque nós aprendemos no Novo Testamento que uma igreja não é assim, não é um grupo que se reúne ali e canta e ora e estuda a Bíblia. A igreja no Novo Testamento ela tem uma complexidade organizacional maior. Muito bem, então o que acontecia? Essas églises plantées, essas igrejas semeadas, com o passar do tempo, elas iam tomando corpo, elas cresciam um pouco mais, e então elas viam a necessidade de ter um pastor, de ter um grupo de presbíteros e um grupo de diáconos. E muitas vezes, então, Genebra de Calvino enviava pastores para ajudarem, para trabalharem nessas igrejas que estavam saindo da fase de église plantée e estavam se tornando o que ficou conhecido como église dressée. Église dressée significa vertical, é uma igreja já estabelecida, uma igreja organizada. Elas deixavam de ser uma église plantée e se tornavam uma église dressée. Uma église dressée, uma igreja já organizada, já oficializada, com liderança, com um consistório, como era chamado na Genebra de Calvino, o grupo de líderes eclesiásticos ali, com consistório ali, com pastores ali. Eles escolhiam então diáconos ali dentro da própria igreja,
E aí então aquela igreja deixava de ser uma igreja meramente semeada para se tornar uma igreja organizada, uma igreja já estabelecida e instituída dentro dos padrões de liderança, de disciplina e de funcionamento do Novo Testamento. Claro, você vai dizer, nossa, mas isso aconteceu na França naquela época? Sim, aconteceu. Por que a França hoje é desse jeito, né? Um país abandonado ali, todos são ateus e tudo mais. Queridos, infelizmente, essa realidade que eu falei para vocês, de 2.150 consistórios na França, em 1562, isso aí começou a receber golpes do próprio Estado, da própria coroa. Você deve se lembrar, já deve ter ouvido falar da noite de São Bartolomeu, de 23 para 24 de agosto de 1572. Deve se lembrar disso. Milhares de pessoas, milhares de huguenotes, assim eram chamados os crentes, os protestantes franceses. Milhares de huguenotes morreram por causa desse movimento, desse massacre da noite de São Bartolomeu e dos dias que se seguiram. Nos dias iniciais ali, cerca de 70, 80 mil crentes foram massacrados nas ruas de Paris e em outras cidades também. E as guerras religiosas na França persistiram depois disso, perseguindo intensamente, terrivelmente, os crentes, os huguenotes, os calvinistas franceses. E essas guerras só abrandaram um pouquinho, essa perseguição só abrandou um pouquinho em 1598, com o Edito de Nantes, aí abrandou um pouquinho. Só que em 1685 o Edito de Nantes foi cancelado e foi estabelecido o Edito de Fontainebleau, e as perseguições foram retomadas e mais paulada ainda para cima dos protestantes, dos calvinistas franceses, dos huguenotes, e evidentemente a igreja foi enfraquecendo. Depois veio a Revolução Francesa, um golpe terrível sobre o cristianismo ali na França, e os resultados disso e de outros fatores nós vemos hoje lá, um país que é absolutamente ateu. Mas enfim, eu estou falando essas coisas por quê? Porque eu acredito que vocês que estão aí numa cidade que não tem igreja, uma cidade que não há como frequentar uma igreja porque as igrejas da sua cidade abandonaram faz muito tempo o evangelho, eu acredito que você junto com outros irmãos da cidade em que você mora, das proximidades, vocês podem começar uma église plantée. Você pode começar uma igreja semeada, ali, na sala da sua casa, se reunindo ali numa garagem, num salãozinho ali que você tenha, ou em algum espaço aí cedido por alguém, você começar ali um grupo com 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, sem pastor, sem diácono, sem nada. Só vocês ali, orando a Deus, dizendo, Senhor, ajuda-nos, isso aqui é uma semeadura, estamos começando, não queremos ficar só nisso, nós queremos sair da fase de église plantée e partir para a fase de uma église dressée. Nós queremos ser uma igreja organizada também. E orando por isso e pedindo a Deus, e com o passar do tempo, aí não sei, 1 ano, 2 anos e tudo mais, essa igreja tendo lá suas 30, 40 pessoas, talvez chegou o momento, talvez tenha chegado então o momento de se tornar uma igreja organizada. O que fazer então? Aí é o momento de escolher ali dentro da igreja mesmo, tome cuidado, porque se você chamar alguém de fora pode estragar tudo, mas ali dentro da igreja mesmo, dentro daquele grupo, pensar, será que existe alguém aqui nesse grupo de 30, 40 membros que pode ser o nosso pastor, que deseja o episcopado, que almeja o episcopado e que nós queremos que nos pastoreie? Geralmente vai ter um irmão ali que tem o desejo, que almeja o episcopado, e não somente almeja o episcopado, os demais irmãos olham para ele e veem nele alguém que preenche os requisitos de 1 Timóteo 3, que preenche os requisitos de Tito capítulo 1 e que pode ser um pastor. E então é o momento de ordenar aquele homem, estabelecer ali então uma liderança com aquele pastor,
com os diáconos que a Bíblia ordena, com os requisitos que a Bíblia impõe aos diáconos, escolher então pastor ou pastores, diáconos também, e aquela igreja então deixa de ser uma église plantée, uma igreja semeada, e se torna uma église dressée, uma igreja organizada formalmente nos moldes do Novo Testamento, com uma definição de fé, com um programa bíblico de disciplina eclesiástica, com um hall de membros ali comprometidos, com um programa de ajuda às pessoas carentes da igreja. A Bíblia ensina a enfatizar os membros da igreja em primeiro lugar nesse campo, com diáconos ali, com presbíteros ali, com líderes ali naquela igreja e tudo mais, aí uma igreja plenamente organizada. Você vai dizer para mim, pastor, mas acho que é difícil isso. Olha, não é não. Eu viajo até que relativamente bastante pelo Brasil, por aí afora, e eu conheci igrejas que começaram assim, que têm começado assim em cidades distantes. Crentes que se reuniram e começaram ali a estudar a Bíblia juntos, a cantar hinos louvando a Deus juntos, lendo a palavra juntos e orando juntos. E com o passar do tempo, pouco tempo passou, eles perceberam que era momento de organizar uma igreja ali. E organizaram. Eu conheço, estou lembrando agora que eu conheço pelo menos, isso sem vasculhar muito, eu conheço pelo menos 3 igrejas, eu conheço, que eu estive presente nelas, eu fui visitá-las, eu estive ali com elas, que começaram há pouco tempo atrás assim, como uma église plantée. E foram trabalhando, e foram crescendo, e chegaram lá num grupo de 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas. E disseram, é o momento de sairmos dessa fase e organizarmos uma igreja mesmo, oficialmente. É o momento de formalizarmos aqui esse grupo, nos tornando uma igreja nos moldes do Novo Testamento, como o Novo Testamento quer, com líderes, com todo um programa de funcionamento, com uma definição de fé, com um credo específico. É momento de fazermos isso. E fizeram e estão lá. Eu acredito que essa será a saída para o Evangelho no nosso país. Muitas pessoas estão em suas igrejas antigas, totalmente corrompidas, e estão lá cansados tentando mudar alguma coisa. E não estão conseguindo mudar. Deixa eu dizer algo para você aqui. Pelo que eu tenho ouvido falar de outras pessoas que fizeram isso também, que tentaram mudar as suas igrejas antigas, suas denominações antigas, essas pessoas elas não conseguiram, elas falharam pelo que elas disseram, e pela experiência que nós temos, dificilmente você vai conseguir mudar os costumes e o perfil da sua igreja já tão corrompida. Não dá para colocar pano novo em uma roupa velha. Não dá para você remendar uma roupa velha com pano novo. Não tem jeito. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Não tem como. É impossível isso aí. Então o ideal mesmo é iniciar uma nova igreja pura, voltada para a Escritura, iniciar ali de maneira informal e depois então oficializar essa igreja para que ela se torne uma igreja mesmo dentro dos padrões que eu mencionei aqui. Então esse é o conselho que eu dou para vocês. Então não fique aguardando lá, pastor, manda alguém aqui para começar uma congregação. Não é necessário isso. Junte aí com seus irmãos e dê esses passos que eu lhe falei. E então, certamente Deus vai usar isso aí e vai formar novas comunidades que serão a solução, que serão a saída para que todo esse quadro tão corrompido e tão feio do evangelicalismo brasileiro saia dessa situação. O evangelicalismo brasileiro está feio demais, muito corrompido, muito desfigurado. E há crentes dentro dessas igrejas tentando mudar e não vão conseguir. Assim como Martinho Lutero não conseguiu mudar a Igreja Católica, teve que romper com ela, da mesma forma esses crentes não vão conseguir e terão que romper uma hora ou outra. Qual é a saída então? A saída é Église plantée. E depois, com crescimento, Église dressée. E então sim, teremos comunidades sérias, pequenas é verdade, pequenas a princípio, isso é verdade.
mas comunidades sérias que servirão então para proclamar o evangelho verdadeiro e satisfazer os anseios do coração cansado de muitos crentes que estão buscando o alimento verdadeiro. Tá bom? Essa é a minha dica para vocês. Quem sabe? Vá em frente, tenha coragem. O Senhor há de abençoar os seus esforços. Tá bom? Tchau, tchau. Dê um abraço, mando aqui um abraço para todo mundo e peço que você se inscreva no canal e também compartilhe. Tá bom? Tchau, tchau.